mais um dia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui cumprindo a Tua palavra, congregando e buscando a comunhão, Senhor, porque sabemos que na comunhão o Senhor tem ordenado a bênção para sempre. Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Obrigado porque o Senhor já está neste lugar, Pai. E a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, a Tua presença é verdadeira. E nós queremos contemplar a Tua glória, Senhor, porque sabemos que o Senhor é que opera milagres, o Senhor é que abre as nossas vidas, Senhor, e nos faz receber tudo aquilo que nós precisamos, Pai, de graça, porque a Tua misericórdia tem sido sobre nós. Não há merecimento em nós, mas nós reconhecemos que a Tua graça nos basta. Enche o Teu corpo, Pai, com alegria, com a paz, traz cura nessa noite, visita cada coração, Pai, cada família, que venhamos mesmo alegrar o Senhor, Pai, diante dos louvores, da adoração, que possamos ser verdadeiros para contigo, agradando o Teu coração, Pai, para que o Senhor realize os nossos desejos. Contempla, Pai, a nossa vida, vê se há algum caminho mau, retira, Senhor, todo peso, todo pecado, tudo que não provém de Ti, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu, um coração limpo, dá-nos um coração disposto a obedecer, Pai, um coração que agrade a Ti. Queremos nos apresentar, Pai, porque o Senhor já é conhecido e nós sabemos que o Teu nome está sobre todo nome. Contempla a nossa vida, Pai, e manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que tem a Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu quero fazer uma leitura com você agora, no livro de Provérbios, capítulo 8. Eu lia pela manhã esse provérbio, e eu creio que Deus quer falar com você, como falou comigo pela manhã. Provérbios, capítulo 8. Logo depois de Salmos, nós vamos estar lendo juntos. Quem achou, diga bem. Glória a Deus. Tem gente inteligente aqui, tá vendo? Provérbios capítulo 8 fala sobre a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Diz assim: não trama porventura a sabedoria, e a inteligência não diz a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. A igreja pode ler o versículo 3. Na porta das portas da cidade, na entrada da cidade, a voz, ó homens, tramo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Versículo 5, a igreja. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nela nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas, justas, aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O Senhor é a correção do mal, a soberba é a correção do Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo, os que se governam me ajudarão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto que o ouro, sim,
Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Amém? Até aí. Bens permanentes é o que Deus tem para nós. Amém? E bens permanentes são esses, pastor? O amor, a fé, a esperança, a vitória sobre toda e qualquer situação. Isso são bens permanentes que Deus tem para nós. Amém? Então vamos buscar isso de Deus, adorando a Ele de todo o nosso coração nessa noite. Aleluia, boa noite a todos, graça e paz. Amém? A palavra do Senhor diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quero convidar você a levar uma grande salva de palmas a Ele, em louvor, em adoração, por tudo que Ele é. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo o Senhor, que estou sentado, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Glória ao Senhor, todo eu sei. Glória ao Senhor, todo eu sei.
A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é o autor da vida. Jesus, Ele é o autor da vida.
Olhe para Ele, o autor e consumador da sua fé, Jesus. Vamos juntos, eu olho. Amém. Glória a Deus. Queria convidar a igreja para estar adorando a Deus com a nossa oferta. Amém. Queridos, Deus tem nos chamado para sermos empreendedores. Vamos ver se nós entendemos isso. Deus tem chamado para sermos empreendedores. O que o empreendedor faz? Ele investe. Ele acredita naquilo que ele vai construir. E às vezes eu fico pensando como nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus, agimos diante desse desafio. Em que você está sendo chamado hoje para investir? E como está o seu coração diante dessa chamada? Alguns já têm isso no sangue. Alguns herdaram. Hoje mesmo a Rita falava que a família dela era comerciante, que a mãe dela sabia negociar. E às vezes a gente acha que isso é uma herança de família, o comércio, negociar. Mas a palavra de Deus também trata desse tema quando diz negociar e até que ele venha. Amém? E Jesus já está voltando. Então isso significa que ele confia em nós como negociadores. E aquela parábola que fala dos talentos diz que o seu Senhor, ele viajou e chamou cada um dos seus empregados e a eles confiou talentos, confiou uma quantidade, um valor, para que eles negociassem e quando ele voltasse eles pudessem apresentar o resultado. É claro que nós estamos falando aí do reino de Deus. E às vezes as pessoas pensam, como é que a gente associa o reino de Deus com dinheiro, oferta? E eu quero falar para vocês que nós temos pela fé sustentado missionários em outros países. Isso é confiar no reino de Deus, isso é investir no reino de Deus. Quando nós pegamos um pouco daquilo que Deus tem nos dado de tempo em tempo, e nós entregamos para que seja utilizado para que a obra não pare. A obra não vai parar porque eu não dei, porque você não deu. A obra vai parar se o povo não entender que investir no reino de Deus é ser um grande empreendedor. E cada um de nós podemos fazer isso, porque a palavra de Deus diz, cada um dá na proporção que tem. Você não é desafiado a dar o que você não tem, investir com o que você não tem, porque Deus não está olhando os valores, Ele está olhando o nosso coração na hora de investir. Aquele que dá com alegria brilhará. Aquele que dá com usura diz que não vai cair na pobreza. Então a nossa alegria ela precisa ser completa em Deus. Eu aprendi a investir e ter tudo que eu sempre desejei, porque Deus me faz alcançar os lugares inacessíveis, sabe, pela nossa força. Eu vou trabalhar a vida toda, não vou conquistar, mas Deus abre portas, Deus nos leva a lugares que a gente nunca imaginou, pela fé. Mas isso também acontece quando eu acredito na palavra liberada para mim.
E nessa noite a palavra é: seja empreendedor, invista no reino, e veja o que Deus vai fazer na sua vida, como Ele vai realizar os teus sonhos, como Ele vai te sustentar até que Ele volte, como a sua família será abençoada e próspera. Um dia eu acreditei nisso e eu falava: Senhor, prospera a minha vida, para que eu tenha uma boa educação para os meus filhos, e eles possam ser o sinal da prosperidade que o Senhor me ensinou. E hoje eu posso olhar para a vida dos meus filhos e dizer: eles são prósperos, porque Deus abençoa a vida deles, a palavra de Deus prevaleceu. A situação do país pode não estar boa, mas Deus te leva a lugares onde você vai prosperar, independente das circunstâncias. Então a chamada hoje é para você que quer crescer, é para você que quer prevalecer acima das circunstâncias. Não tem infração, não tem, amado, desemprego, nada que possa resistir à palavra que Deus liberar para você. Seja um empreendedor. Eu vou investir em missões, eu vou investir no Evangelho, eu vou investir nas vidas. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada, que não possa ajudar o próximo. E quando você crê nisso, a tua vida muda. Deus transforma um pouquinho o azeite, um pouquinho de azeite da viúva, um pouquinho de farinha que ela tinha, se multiplicou, alimentou todos os vizinhos, e ela nunca teve falta de nada. E aqueles que caminhavam com Jesus, quando não tinham o que comer, Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Tinha apenas um jovem com 2 pães, com 2 pães e 5 peixes. Desculpa, liberta. Com 5 pães e 2 peixes. E ali ele multiplicou e sobejou 12 cestos. Quem mais pode fazer isso? Qual o exemplo que a gente precisa para acreditar que a palavra dele se cumpre na vida de quem confia nele? Você tem um pouquinho só? Investe no reino e veja o que Deus vai fazer. Eu aprendi a fazer isso e nunca me arrependi. Quase 50 anos de convertido, eu digo para vocês: vale a pena. O reino de Deus é prioridade. Por isso que Mateus 6:33 diz: mas buscai em primeiro lugar, e a sua justiça serão acrescentadas. Então eu queria que você colocasse a tua necessidade financeira, aonde você quer que Deus haja na sua vida, e que você pudesse daqui a alguns meses dizer assim: pastor, eu acreditei naquela palavra e a minha vida foi transformada. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar pelas nossas ofertas. Se você já colocou aí a tua oferta, eu tenho aqui alguns dízimos, vou estar consagrando ao Senhor, e pela fé, amado, pela fé, eu creio na multiplicação. Eu creio que Deus está nos tornando investidores agora, e que a bênção virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, como Deus sempre fez. Não é a partir de agora, é que Deus já vem fazendo isso. Só faltava a gente crer, só faltava a gente tomar posse disso e dizer: eu quero para a minha vida essa bênção, eu quero essa prosperidade. E essa é a oportunidade que você está tendo de sair daqui diferente de como você entrou. Senhor, aqui está, Pai, as nossas ofertas, apresentamos a Ti o nosso desejo de investir no Teu reino. Pai, trazer a nossos dízimos, as nossas ofertas à Tua casa, é alegria para o nosso coração, não com tristeza, Pai, não com avareza, mas com a certeza de que estamos agradando o Teu coração. Toma, Pai, cada um desses envelopes vazios, ou com valores acima, ou valores menores, não importa. O que importa são os corações liberados para agradar a Ti, corações dispostos, Senhor, a servir no Teu reino, porque grandes coisas ainda estão por vir, e o Senhor vai realizar, ó Deus, milagre na nossa vida financeira. Eu creio nisso, e com Teu povo nessa noite nós declaramos: amém, amém, amém. Creia nisso, amado, e tome posse do que Deus tem para você. Traga a sua oferta e coloque aqui no altar. Nada novo a
simples como rei, mas não tenho nada além. De coração cantando aleluia, Queridos, nós estamos aqui em gratidão a Deus. Bem? Cadê a Rebequinha? Está no colo de alguém? Felipe? Traz ela aqui comigo. Quero orar pela Rebeca hoje. E oferecer esse culto em ações de graça, um aninho. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu sei que o pastor Rosinildo, a pastora Lídia, tem essa tarefa. Essa tarefa não é dos professores, não é dos pastores, mas dos pais. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu quero apresentar a Rebeca nesse culto de ações de graça pela sua vida, um ano de vida. Isso é gratidão. Amém? Então estenda suas mãos para cá. Gratidão ao Senhor. Pai, que esse culto em ações de graça traga sobre a Rebeca, Senhor, ó Deus, um futuro brilhante. Todo ele, Senhor, espelhado na Tua palavra, com os princípios que o Senhor ensinou os seus pais a andarem. Que eles tenham clareza, Pai, para ensinar no dia a dia tudo aquilo que a Rebeca vai precisar para alcançar os lugares altos, lugares firmes, para ter o livramento e escape, Senhor, durante toda a sua caminhada. Que haja uma vida longa, que a Rebeca seja um símbolo, Pai, do Teu amor, da Tua presença, e aonde ela chegar, que haja o brilho, Senhor, daqueles que confiam em Ti. Nós entregamos porque nós confiamos, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos o futuro da Rebeca. Pedimos, abençoe todos aqueles que vieram compartilhar, que vieram viver esse momento junto com a Rebeca. Seja uma marca na família, na igreja e na vida da própria Rebeca, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode pastor Rodrigo bem. Hoje ele vai trazer a palavra sobre nós. Nós vamos cantar gratidão. Quem é grato ao Senhor aí? Amém. Então abre o teu coração e vamos declarar agora. Pode ficar ali. Vamos ao louvor de novo. Gratidão. Aleluia.
está de pé, pode sentar. Vamos acompanhar a leitura agora sentadinhos, amém? Hoje é um motivo, como o pastor já falou, né? Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para celebrar mais um dia que o Senhor tem nos dado de oportunidade, né? De estar na casa dele, de estar louvando, glorificando e exaltando o nome dele. Porque quando nós chegamos aqui nesse lugar, o nome que precisa ser exaltado é o nome do Senhor, sempre. Que nós possamos a cada dia diminuir e que o Senhor venha crescer em cada um de nós. Amém? Hoje à tarde nós estávamos falando aqui no nosso estudo sobre alianças erradas, e muitas das vezes nós de fato fazemos alianças erradas, e quando nós entramos numa aliança errada, e principalmente se for no casamento, só a morte de um ou de outro. Caso contrário, é como diz lá na hora que você assina lá, né? Até que a morte separe. Então, em uma aliança errada, muitas coisas podem acontecer. Mas quando há um arrependimento, quando o Senhor, ele entra nessa causa, ele pode mudar a história. Amém? Há 20 anos atrás, eu vivi uma experiência que talvez alguns aqui não conheçam, mas uma boa parte certamente conhece. E eu tive algumas pessoas que estiveram ao meu lado, ao nosso lado, para que hoje nós estivéssemos aqui. 20 anos se passaram e eu não esqueço nunca dessa gratidão por esses casais que estiveram junto conosco e nos ajudaram no momento mais difícil que nós estávamos vivendo no nosso relacionamento. E relacionamento de casais, infelizmente, tem situações que é bem complicada, mas o Senhor, ele pode entrar e ele pode mudar. Assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo no seu relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, alianças, a gente fala abrangendo a tudo, né? Então o Senhor, ele tem uma forma de nos visitar a cada manhã. Por isso ele nos pede para toda manhã, né? Eu tenho o privilégio de poder estar participando de um momento às 5h30 da manhã. Tem dia que eu não consigo, mas quando eu consigo eu entro ali e sou muito abençoado, porque alguém olhou para mim, se interessou e me colocou naquele lugar. E muitas das vezes é isso que acontece. Alguém olha para você e coloca você em um lugar, mas existem pessoas que olham para você e colocam você no lugar de nada. E muitas vezes nós aceitamos isso. Não, você não vai dar em nada, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Não aceite essas palavras, porque isso aí nunca que essas palavras vai vir de Deus para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Eu quero assim agradecer ao Senhor primeiramente, agradecer a minha família que está ali atrás, os amigos também que um dia passaram por aqui, hoje estão aqui de novo conosco. Então isso significa que existe uma aliança entre nós, amém? Existe uma aliança, mas eu quero assim agradecer ao Senhor pela minha família. O meu sogro, eu falo para ele que o desejo dele é que eu fosse filho dele, porque o meu relacionamento com ele, graças a Deus, é um relacionamento muito, muito bom. Eu sempre respeitei. Aí, na família, quem me conhece sabe, em algum momento da minha vida, eu desrespeitei. E quem sabe, quando nós nos casamos, sabe de que forma que eu desrespeitei o meu sogro. Mas, ao longo do tempo, o tempo foi passando e nós reafirmamos essa aliança. E hoje, eu tenho ele para mim, eu não só tenho ele como um sogro, eu tenho ele como um pai para mim, como alguém que sempre que eu preciso, mas você só precisa dele financeiramente? Não, em qualquer momento que eu precisar dele, ele está sempre ali para nos ajudar, sempre ali para nos apoiar. Então isso faz toda a diferença, isso é aliança.
aliança inquebrável. Então, um dia eu errei, mas houve um tempo do pedido de perdão. E o pedido de perdão chegou e a nossa vida continuou. Portanto, no dia 30 agora, nós completamos 28 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Então, isso eu só tenho a agradecer ao Senhor e a minha igreja, né? Que tem nos apoiado em tudo. Amém, queridos? Amém. Mas eu queria falar um pouquinho hoje de uma passagem que certamente vocês já conhecem, que é a passagem do filho pródigo. Amém? Hoje à tarde foi falado algumas coisas aqui já referente a isso, sobre a graça de Deus, sobre o Senhor, Ele formar uma aliança, e quando existe uma aliança, como essa aliança aqui, ó, eu ganhei essa aliança aqui. Essa daqui, ó. Quando eu ganhei essa aliança, foi um momento de amizade. Foi algo que o Senhor colocou no coração de alguém e Ele me passou essa aliança e colocou no meu dedo. Eu falei, então nós temos uma aliança. Se é até a morte, eu não sei, mas o Senhor é quem sabe. Amém? Mas se há um desejo no meu coração que isso aqui continue até a morte, isso aí é fato. Amém, queridos? Então eu queria que você, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Lucas 15, e eu vou ler só apenas 2 versículos e vou dar continuidade aqui. Amém? Lucas 15, versículo... Os 2 últimos versículos, 31 e 32. Amém? 15, 31 e 32. Amém? Pode ficar sentadinho mesmo. Que diz assim, ó. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, querido? Então, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e perdidos, sem saber que direção tomar, sem saber o que fazer. Aqui eu falei de um filho. Esse homem, aqui não relata o nome do pai, mas fala de um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos, ele decidiu, por sua conta própria, pedir ao seu pai algo que era direito dele. Mas ele tinha esse direito de pedir a sua herança enquanto seu pai estava vivo? Não. Eu aprendi que a herança você só tem direito quando alguém da sua família que tem um bem e falece, aí sim você tem direito. O meu pai, quando faleceu em 2010, eu fui para lá, né, para agilizar aquilo tudo, e no mesmo dia eu voltei, e no dia, umas semanas depois, eu voltei lá para os irmãos reunir para dividir os bens. Então eu falei, mas espera aí, eu não sou o irmão mais velho, os meus irmãos são mais velhos do que eu, então a decisão tem que partir deles. Mas eles não decidiram por conta, eles deixaram com que eu chegasse para que juntos a gente pudesse decidir. E a conclusão foi que o que meu pai tinha não dava para dividir para 8 irmãos. Então, qual foi a decisão? E todos aceitaram. E na época, o único que não tinha casa própria era eu. E a decisão foi que tudo que meu pai deixou, que não era muito, ficasse para minha mãe. E assim foi feito. Amém? A única coisa que nós colocamos como um desejo que era do meu pai
que era o carrinho dele, não passar para frente, e sim circular na família. Foi para o meu irmão mais velho e agora está com o meu cunhado. Continua até hoje com eles. Então era um pedido dele e nós respeitamos, mas as demais coisas tivemos que vender e ficou para minha mãe, como a casa ficou para minha mãe. Então ali foi feita essa divisão, foi feito dessa forma porque não haveria a necessidade de dividir para todos. Amém? Então nós lemos lá no 31 e 32, né? Que diz assim, ó, a base desse tempo, a base é Lucas 15, do 11 ao 32, mas eu só li o 31 e 32, que diz assim, ó, a graça de Deus sempre deixa a porta aberta para quem decide voltar. Amém? Vou ler de novo, hein? A graça de Deus sempre deixa a porta aberta para quem decide voltar. Amados irmãos, a parábola do filho pródigo não é apenas a história de um filho que saiu de casa, e acima de tudo, a história de um pai que nunca deixou de amá-lo. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, em determinado momento, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Ele queria a herança, mas não queria a presença do pai. É diferente conosco hoje. Muitas das vezes nós queremos as bênçãos, queremos a herança, queremos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas não queremos ter uma comunhão com o Senhor, não queremos ter um compromisso com o Senhor. E hoje, essa palavra, ela não é para vocês, ela é para mim, ela é para todos nós. O que o Senhor espera de cada um de nós hoje é um compromisso, uma aliança, algo firmado, algo para que a gente possa olhar e ver, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o sacrifício. Esse pai aqui, ele tinha todo o direito, mais para frente a gente vai ver aqui, ele tinha todo o direito, mas ele não usufruiu do direito que ele tinha. Ele abriu o coração e deixou Deus trabalhar. Amém? Então, aqui, como nós lemos, né? Ele não queria a presença do pai. Quantas vezes isso também acontece conosco? Queremos as bênçãos de Deus, queremos as portas abertas, queremos a vitória, mas nem sempre queremos permanecer perto daquele que nos abençoa. O filho recebeu a sua parte, saiu de casa e foi para uma terra distante. Ali gastou tudo, vivendo de maneira descontrolada. Enquanto tinha dinheiro, e olha isso, hein? Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, enquanto tinha recurso, tinha companhia, mas quando tudo acabou, ele descobriu uma verdade dolorosa. Amém? Ele descobriu uma verdade dolorosa. Quem abandona a casa do pai pode encontrar muitas coisas pelo caminho, mas não encontrará um amor igual ao do pai. Amém, queridos? Então, quem abandona a casa do pai, e quando eu falo do pai, quando eu saí da casa dos meus pais, eu não saí para vir ficar aqui esses 34 anos que já estou aqui. Eu vim para passar um mês. E no dia seguinte eu estava lá na loja do meu sogro, com meu tio. Eu acho que uma semana depois eu já estava trabalhando com meu sogro. E dali eu fui ficando, mas a minha vontade era voltar, 18 anos, nascido e criado lá na roça, junto com todo mundo, vivendo uma vida totalmente diferente daqui, mas logo em seguida apareceu uma oportunidade para mim no estaleiro, eu fui, e para mim chegar em casa de madrugada, para quem me conhece um pouco, sabia o quanto eu tinha medo do escuro, andar de noite, sozinho, então eu tinha que andar um bom pedaço, eles conhecem, né, descia lá fora, vinha andando, teria que subir o morro,
Mas durante 7 meses eu fiquei ali, o Senhor me sustentando. Eu creio que foi o Senhor me sustentando, porque naquela época eu estava bem distante ainda. Mas o Senhor sempre fiel e cumprindo com a sua palavra. Amém? Então há 34 anos eu estou aqui, grato ao Senhor. Se hoje eu decidir voltar, eu volto pela minha mãe, que a minha mãe já vai fazer 82 anos, então por ela eu volto. Mas hoje não depende só de mim, eu já construí a minha família aqui. Eu estou 34 anos aqui e vivi 18 lá, então eu estou muito mais tempo aqui do que lá. Então eu não posso simplesmente tomar uma decisão sozinho, como foi falado aqui hoje à tarde. Uma decisão, quando o casal está em comum acordo, tudo flui, tudo funciona, tudo vai para frente. Mas quando a decisão ela é tomada só de uma parte, pode ser que lá na frente a coisa dê errado. Pode ser que lá na frente a coisa possa dar ruim. Amém? Então sempre é bom joelho no chão, orar e buscar a direção do Senhor. Amém, queridos? Então veio a fome, veio a necessidade, e aquele jovem chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Foi naquele momento que ele caiu em si. E essa talvez seja uma das partes mais poderosas da parábola. Ele lembrou da casa do pai. E quantos hoje estão distantes do Senhor, porque um dia já estiveram aqui, ou em outra igreja, e hoje estão totalmente distantes. Simplesmente, quando você sai de um ministério e vai para um outro ministério, amém, você está servindo ao Senhor, mas sair de onde você está para ficar lá fora no mundo, o mundo vai te abraçar, e vai te abraçar com uma força tremenda, e vai te oferecer algo tão bom, que você vai, daqui a pouco você vai esquecer que um dia você esteve em uma igreja, congregando. E o nosso trabalho aqui tem sido em busca daqueles que um dia se distanciaram. O nosso trabalho tem sido esse, em busca desses. Amém? E ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O filho percebeu que estava longe demais. Mas ao perceber, ele não apenas reconheceu, e nós precisamos reconhecer, amém? Nós precisamos reconhecer. Ele reconheceu que estava errado. Ele decidiu voltar. Há pessoas que sabem que precisa voltar para Deus, mas continua paradas no mesmo lugar. Amém? Há pessoas que sabem que precisam voltar para Deus, mas continuam paradas no mesmo lugar. Então, qual é o passo que nós precisamos? O que ele teve que fazer? É preciso se levantar, é preciso voltar, é preciso reconhecer, e ele teve essa atitude. Ele se levantou, ele voltou e ele reconheceu. Amém? Eu errei, mas ainda existe uma casa para onde eu possa voltar. Amém, queridos? Então, ele teve consciência de que ele errou, mas ele sabia que ele tinha uma casa que ele poderia voltar. E muitas das vezes a casa é a igreja, mas também a casa dos seus pais. E na quinta-feira eu estava com um grupo de pessoas, que é mais ou menos umas 48, 50 pessoas, e um dos jovens dizia o seguinte, que ele não tem apoio do pai e nem da mãe de forma nenhuma, porque um dia ele saiu de casa e arrumou família, e o pai e a mãe, em concordância, falou com ele que uma vez que você saiu de casa e arrumou família, você não tem direito nenhum mais aqui, mesmo sendo na casa dos seus pais, mas você não tem direito algum. Só que Jesus, ele não fala isso para mim nem para você. Ainda que você tenha saído, ainda que você tenha ficado lá fora tanto tempo, ainda que você tenha esquecido do tempo que você viveu na presença do Pai,
Ele continua sendo nosso Pai querido, que quer fazer algo na minha e na sua vida. Amém? Então ele se levantou e foi para o seu pai. Agora imagina a cena. O pai poderia ter dito: agora você voltou, depois de tudo que fez. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu e, movido de compaixão, correu ao seu encontro. Que pai maravilhoso, né? E Jesus não é diferente, amados. Jesus não é diferente. Um dia eu estive nos caminhos do Senhor, me desviei, mas o Senhor ele me trouxe de volta. Amém? E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. O filho estava voltando com uma fala preparada: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que pudesse terminar a sua explicação, o pai o abraçou, e o abraço veio antes do discurso. O pai mandou trazer a melhor roupa, colocou um anel em sua mão, colocou a sandália nos seus pés e mandou preparar uma festa. Por quê? Porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O nosso Deus, ele é maravilhoso quando ele vê um filho dele se arrependendo e voltando para os caminhos dele, que é isso que ele espera. A ideia de Jesus certamente não é que ninguém se perca, mas que todos sejam encontrados. Aleluia. E muitas das vezes quem vai ter que fazer isso somos nós. Roselindo, você está aí trazendo uma palavra sobre filhos, sobre arrependimento, sobre tantas outras coisas que já foram faladas, né? E cadê os seus filhos? A minha parte, queridos, é orar. E a parte de alguns pais que estão aqui, mães, certamente também é orar. É continuar orando, porque não é por força nem por violência. Não vai ser nós que vamos convencer, nós vamos orar. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Talvez você esteja lá com o pai, com a mãe, com o irmão, marido. Eu fui um marido que dei muito trabalho para minha esposa, mas graças a Deus hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Então, você não desista nunca de orar, não desista. Nós temos aqui várias pessoas que nós poderíamos usar como esse filho, como um testemunho aqui, mas não há necessidade. Deus, ele vê o meu e o seu coração, ele sabe o que nós estamos fazendo. Amém? Muitas das vezes nós somos julgados, muitas das vezes nós julgamos, mas é o Senhor que traz a última palavra. Amém? Talvez você tenha ido longe, mas Deus ainda está esperando. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem pensando: eu me afastei de Deus, eu errei, eu fiz coisas das quais me arrependo. Será que Deus ainda me recebe? Uma pergunta. Será que Deus ainda me recebe? A resposta está nessa parábola. Sim. Se realmente há um arrependimento, com certeza o Senhor te recebe. Porque muitos de nós aqui já erramos muito, mas o Senhor, ele nos abraçou mais uma vez e nós estamos aqui para dar continuidade à obra que ele colocou em nossas mãos. Amém? Enquanto houver arrependimento verdadeiro, existe caminho de volta. Amém? Enquanto existir arrependimento verdadeiro, existe caminho de volta. O inimigo quer fazer você acreditar que não há mais jeito. O inimigo ele tentou fazer isso para minha esposinha, dizendo para ela que não tinha jeito. Talvez muitos de vocês aqui já ouviram isso também. Não tem jeito, Paula, né, Paula? Não tem jeito. Olha lá, que bênção. Alex, eu amo esse baixinho. Amo esse baixinho. Sabe por que a gente fala isso, queridos?
que a gente conhece a história. Eu não conheço a história do início, mas nós pegamos a história numa boa parte. E está lá, Alex, um grande testemunho para as nossas vidas. Amém? Então vale a pena. Vale a pena. E hoje sabe o que ele faz? Ele doa o tempo dele investindo em vidas. É assim que o Senhor faz. Alguém pagou o preço por você, agora você vai pagar o preço por outro. Amém? Mas Jesus está mostrando que a última palavra não é da queda. A última palavra é da graça. O filho saiu de casa como filho e voltou para casa como filho. Ele perdeu dinheiro, perdeu amigo, perdeu sua dignidade, mas não perdeu o amor do Pai. Ele não perdeu o amor do Pai. Amém, queridos? Ele não perdeu o amor do Pai. Então, o nosso Pai, o nosso Jesus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que nos carrega no colo o tempo todo. E Ele quer nos fazer prosperar mais e mais. E se cada um de nós aqui nos colocarmos dessa forma de ser alguém que vai lá fora resgatar aquele que está perdido, porque existe uma passagem, uma parábola também que diz que Jesus, ele deixou suas 99 ovelhas e foi atrás de uma. Aí a gente pensa assim, mas ele deixou 99 e foi atrás de uma? Não era mais fácil ele deixar essa uma embora e ficar com as 99? Não, ele não fez isso. E talvez por isso nós estamos aqui hoje. Talvez por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Deus não está procurando uma desculpa para te rejeitar. O pai não ficou na porta esperando o filho para humilhá-lo. Ele correu. Isso revela um coração de Deus. Deus não deseja a destruição do pecador. Ele deseja sua restauração. Por isso, talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: volte para casa. Não importa quão distante você foi, não importa quantos erros você cometeu, não importa quanto tempo você ficou longe, a casa do Pai continua de portas abertas. Amém, queridos? Amém. Grava bem isso. Não importa quão distante você foi, não importa quantos erros você cometeu, não importa quanto tempo ficou longe, a casa do Pai continua de porta aberta. Amém? Não fique no campo dos porcos quando existe uma casa de Pai esperando por você. Aqui está a casa do Pai esperando por você. Amém? O filho poderia ter permanecido ali. Poderia ter dito: agora não tem mais jeito. Mas ele tomou uma decisão. E hoje é eu e você que temos que tomar essa decisão. Jesus, ele já decidiu. Ele não quer perder você nem a mim. Então a decisão de se chegar aos pés de Jesus é minha e sua. Amém, querido? Então, se hoje você está aqui e está distante, é a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Eu vou me levantar. Ele falou: eu vou me levantar e vou para o meu Pai. Essa precisa ser a nossa decisão. Se caímos, levantamos. Se erramos, arrependemos-nos. Se nos afastamos, voltamos. Amém? Então, se hoje você se encontra aqui distante dos caminhos do Senhor, se você que não tem uma intimidade com o Senhor, se você que deseja no seu coração experimentar esse momento de ter um compromisso com o Senhor, de assumir um compromisso com o Senhor, você não precisa vir aqui na frente. Você pode ficar aí no seu lugar e você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu quero essa mudança para a minha vida, eu quero. Porque vocês viram que eu comecei aqui no final do texto, né? Porque no final do texto, ele não fala desse filho,
No final do texto ele fala do segundo filho. E esse segundo filho, ele pediu o quê? O que ele disse para o pai? Ele disse, quando ele fala assim, e ele disse, quem foi que disse? O pai. O pai disse assim, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então esse filho, ele estava junto com o pai o tempo todo. Mas o segundo filho, o pai desejava. O pai nunca desistiu. Por mais que ele tivesse saído de casa e tivesse gastado tudo aquilo que era direito dele, não naquele momento, mas o pai entregou na mão dele. Toma aqui, meu filho, é seu direito, toma. E o pai tinha o direito de, quando ele voltasse sem nada, eu falei, não, o direito que você tinha, você perdeu quando você pediu a sua herança e foi embora. Agora o que eu tenho aqui é do teu irmão. A única coisa que eu posso aceitar você aqui é ficar como um empregado. E ele foi com esse pensamento, mas o pai não aceitou. O pai o recebeu como filho. E nessa noite o que o Senhor quer é nos receber como filhos. Filhos amados, filhos queridos. Amém? Mas aí o 32 diz assim, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, querido? Então eu louvo ao Senhor nessa noite, porque um dia o Senhor olhou para mim e decidiu, não foi uma decisão minha, mas foi uma decisão dele, de me trazer de volta para esse caminho. E é nesse caminho que eu quero continuar, é nesse caminho que eu quero prosseguir, é nesse caminho que eu quero ver vidas sendo transformadas. E hoje a gente está conseguindo ver pessoas sendo aconselhadas, porque um dia alguém foi usado para nos abençoar, e hoje nós podemos abençoar outras pessoas. Então hoje você está aqui, alguns de vocês foram convidados para estar aqui por um motivo, mas o motivo maior sempre precisa ser buscar a presença do Pai, sempre, porque é Ele que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, querido? Então hoje eu agradeço muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos livramentos que o Senhor tem dado. E eu vou falar uma coisa para vocês, não tem sido pouco, tem sido livramentos que às vezes a gente olha assim e fala, Senhor, por que tudo isso? Mas o Senhor sabe o porquê que a gente está passando por determinadas situações. E o Senhor sabe o porquê que você está passando por determinadas situações. Mas o que Ele quer é mudar a história, minha e sua. Agora a decisão é nossa. Se você decidiu escolher esse caminho de voltar para a casa do Pai, é uma grande oportunidade, é uma grande chance de você sair daqui transformado. Amém? Ainda no seu lugar, eu quero estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor nessa noite. Amém, querido? Agora, se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, Ele olha para dentro do nosso coração e só Ele sabe o que passa. Só Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Senhor, muitos de nós já erramos, quantos de nós já desviamos do caminho, saímos do teu propósito, mas hoje o Senhor nos chama para viver uma experiência nova. Hoje o Senhor nos chama para viver o sobrenatural. Hoje o Senhor nos chama para viver algo novo. Então, em nome de Jesus, receba no teu coração nessa noite esta palavra. Você filho, você filha, amados, amada do Senhor. Então não aceite que ninguém diga que você não vai chegar a lugar nenhum. Não aceite que o seu casamento não vai dar em nada. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu filho, lute pelos seus filhos.
Eu estou aqui hoje lutando sim pelos meus filhos. Eu gostaria que os meus filhos estivessem aqui, que os meus netos estivessem aqui, mas não estão. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Nem por isso você que está aqui sendo seu filho, não desista de orar. Porque um dia alguém pagou um preço de oração e hoje eu estou aqui. Então eu quero assim engrandecer o nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Esse pai, ele tinha todo o direito de não aceitar esse filho, mas foi totalmente o contrário. Ele abraçou, ele colocou um anel no seu dedo, ele vestiu de roupas novas e ele preparou um banquete. E hoje o Senhor, ele quer preparar para você e para mim um banquete sobrenatural. Amém, querido? Então, receba essa palavra hoje no teu coração, que o Senhor possa continuar me abençoando e abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jean. Aproveitar que você ainda está de pé, nós estamos encerrando o nosso culto agora, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Amém? A gente vai ter algum momento de comunhão pelo aniversário da Rebeca, mas eu queria chamar aqui, aliás, pode sentar um minutinho, eu esqueci dos aniversariantes do mês, da semana, desculpa, pode sentar só um minutinho, nós vamos orar pelos aniversariantes da semana. Valentina, minha querida Miquelina, Eduardo Francisco, chegou a sua vez. Casamento dos pastores, pastor Rodenildo, pastor Hildo vai representar, né, a Vanessa, que não está aqui hoje, mas essa semana, deixa eu falar as datas aqui. Dia 9 é da Miquelina, amanhã não, hoje. Amanhã, domingo. Dia 11 do 8, Eduardo. E dia 13, casamento do pastor Hildo e da Vanessa. Amém? Então nós vamos orar por eles agora, Sr. Eduardo. E nós vamos profetizar as bênçãos do Senhor sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Você concorda? Então estenda as mãos para cá e seja a bênção sobre a vida dos nossos amados. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para cumprir a Tua palavra, abençoando a vida dos nossos irmãos. Toma, Senhor, a Valentina nas Tuas mãos, como o Senhor já tem feito, ó Deus, usando ela no louvor, na adoração, na dança. Senhor, que a Tua filha continue crescendo na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Da mesma forma, a vida do Eduardo, Pai, quero declarar sobre a vida do Teu servo, Diácono Eduardo, Senhor, ricas bênçãos, sem medida, Pai. Uma bênção a cada dia ele possa experimentar. Ó Deus, obrigado pela fidelidade, pelo amor dele, pela Tua obra. Contempla, Senhor, toda a sua casa, a sua família, e o abençoe grandemente nesse dia, dando a ele mais um ano de celebração. Pai, estende também as Tuas mãos sobre a vida do pastor Hildo, sobre a Vanessa que está trabalhando, Senhor, que ela possa regressar em paz, que ela sinta a Tua presença agora, doce unção do Senhor, Pai, e que nessa celebração de mais um ano do seu aniversário de casamento, ela possa se alegrar com gratidão. Ó Deus, não tem preço que o Senhor já fez, mas nós sabemos que muito mais, ou seja, o melhor de Deus está por vir. Obrigado pela vida dos Teus filhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Parabéns. Estenda as suas mãos agora e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Deus te abençoe.